Fala galera, bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego e hoje veremos como colecionar coisas, como coletar objetos no jogo, e o que a gente vai usar como padrão é aquela ideia do Sonic. Talvez você lembre em que num canto da tela aparece a palavra rings, que são os anéis, e depois colecionando os anéis. A gente vai começar assim e depois vai transformar essa palavra do que está sendo colecionado para um ícone. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é usar o asset que está lá em Kainos, está aqui no Pixel Art, Texture, e aqui na parte de Tile Set, aqui ó, no Village Props, vou minimizar aqui, ó. Então, aqui algo que faz sentido colecionar, por exemplo, tem essa maçã, mas ela é muito pequenininha, e eu vi aqui algo não convencional, que são essas duas abóboras aqui. Então eu vou pegar essa abóbora 21 por 23, então a primeira coisa, vou colocar ela aqui na tela do jogo, vou botar aqui no meio, e qual é a ideia? Assim que o player encostar nesse Game Object, tem que aumentar algum tipo de contador. Então, primeira coisa aqui é entender como é que vai ser essa relação entre o player e o objeto que vai ser colecionado, onde vai armazenar a quantidade de objetos colecionados e depois como é que isso vai ser exibido para o jogador. Tá? Então, a ideia aqui é, do mesmo jeito que a gente viu no caso da morte por queda, quem lida com isso é esse Game Object chamado Fall, que talvez você não lembre. Se você ainda não assistiu o vídeo, clica aí no link do vídeo ensinando como lidar com a morte por queda do jogador. Então, se a gente for olhar aqui, ele tem um collider que é do tipo trigger, porque ele interage com o objeto, mas o objeto não impede dele passar. Então, para a gente ver essa diferença, eu vou adicionar aqui um Circle Collider. Não necessariamente essa abóbora é um círculo, mas é um collider simples. E, como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, é muito ruim quando um collider ele fica exatamente nos limites de algum Game Object, porque quando há interação, parece que essa interação aconteceu antes de realmente encostar. Então é por isso que a gente vai diminuir esse collider. Eu vi aqui que ele chutou 0.35 qualquer coisa, vou botar aqui 0.25, ó, parece fazer sentido. Então vou só botar aqui um offset em Y. Ó, pronto, parece razoável esse collider. Então agora, o que a gente precisa fazer? Só para ver isso aqui rodando, como ele não tem nenhum tipo de componente rigid body, ele não vai cair, mas do jeito que está, ó, ele pulando não consegue passar. Ó. Por quê? Porque esse collider está um collider normal. Se a gente vier aqui e marcar a caixinha do isTrigger e voltar para cá, ó, ele passa direto. E a gente já tinha visto isso, porque se tiver sem a caixinha marcada, o tipo de evento é on collision enter. Então é quando colide. Então dá essa ideia de dois corpos rígidos colidindo. Quando um deles é do tipo trigger, o evento é on trigger enter. Então ele ativou um trigger ao entrar dentro desse trigger. A gente fez isso, essa mesma ideia com ground sensor, tanto usando o evento onTriggerEnter e onTriggerExit. Nesse caso, o que a gente quer fazer? Quando o player ativar esse trigger da abóbora, a gente quer que a abóbora suma e, além disso, o player saiba que aumentou o número de abóboras que ele tem. Então a gente poderia adicionar esse tipo de contador de abóboras, por exemplo, dentro da própria, do próprio script, que a gente chamou aqui de player out,
Mas em vez disso, vou minimizar isso aqui. A gente vem aqui na parte do My Assets, Player Out, e em vez de simplesmente utilizar o mesmo script, vou criar aqui um script diferente, que vai ser o Player Collectibles. Tá? Então, como eu estou tudo colocando aqui em relação a esse player do tipo out, não, já vi aqui que o Ground Sensor não é assim, então vou botar aqui o Player Collectibles. Então, deixa só ele acabar de carregar, você não está enxergando, né? Mas é no canto inferior direito. Então, ele já vai criar essa classe. Então, vou colocar isso no player. Um Game Object pode ter vários scripts, ele não precisa ter um script só. Então, vamos aqui, no caso do Player Collectibles, o que a gente tem que fazer? Por enquanto, a única coisa que ele vai fazer é contar a quantidade de abóboras que o player tem. E essa quantidade de abóboras, como a gente viu no caso do Ground Sensor, a gente quer que seja uma variável que uma classe diferente consiga ler o valor, mas não consiga escrever o valor. Tá? Então, para escrever o valor, a gente vai usar um método público, mas para resgatar o valor, a própria variável. Então, a gente fez isso. De que jeito? Criando aqui um public int, já que não faz sentido ter um número quebrado, né, um número com vírgula de abóboras. Vou chamar aqui pumpkins. Então, e quando o Game Object do player é adicionado na cena, vai chamar essa função start, e aqui a gente vai dizer que pumpkins começa com o valor 0. Não precisa de update, a gente não quer fazer nada a cada frame, mas o que a gente quer fazer aqui? Assim, aqui no public int pumpkins, a gente quer botar aquele jeito, em que o get é public e o set é private. E quando o jogador encostar numa pumpkin, e a pumpkin vai chamar a função para adicionar em 1 a quantidade de pumpkins, a quantidade de abóboras que o player tem. Então, é um public void add pumpkins. Então, essa função, a única coisa que faz é pumpkins mais. Só isso. Beleza? Mas a abóbora, ela vai ter um script também. Por quê? Porque eu posso sim colocar essa gestão de colisões com os colecionáveis aqui dentro, por exemplo, desse script, criando um evento para cada tipo de colecionável, por exemplo. Mas, para ficar com essa ideia na cabeça, quem avisa que o player encostou é o próprio colecionável, tá bom? Essa vai ser a estratégia, não necessariamente a melhor estratégia, não necessariamente a única estratégia, mas a estratégia que eu vou usar. Então aqui no My Assets, vamos criar aqui, já até tinha criado antes uma pasta chamada Collectibles, e aqui vou criar um script chamado Pumpkin. Já que é uma abóbora só. Deixa eu acabar de carregar. Então, vou colocar aqui, E agora, só para ficar aquele jeito que eu gosto, né, do pumpkin, o script aqui em cima. Vamos carregar. Então, o que a gente vai fazer? Vou apagar isso aqui, a gente não precisa de nada disso. E o que a gente precisa agora? Entrou em colisão, entrou num trigger, melhor dizendo.
E o que ativou esse trigger? Tem a tag player. O que a gente tem que fazer? Chamar aquela função do player collectibles add pumpkin. Então, temos que criar aqui ó, o private player collectibles. Player collectibles. Diferente da outra vez, que colocava lá serialize field e arrastava, vamos fazer de um jeito diferente. Então, aqui ó, private void start. O que a gente vai fazer? Vai procurar no jogo um game object que se chama player. Por quê? Porque ao fazer isso, eu já sei que esse game object chamado player tem um componente chamado player collectibles. Então, vou pegar essa sugestão, mas em vez de pegar aqui direto, vamos colocar aqui, ó, game object ponto find. Então aqui, ó, vamos botar o nome player. Não necessariamente é a melhor estratégia, mas é assim que a gente vai fazer, tá bom? Então, já no start. E on trigger enter 2D, se o collision compare tag com a tag player for verdadeiro, o que a gente quer fazer? Chamar o player collectibles.add pumpkins. Eu não botei abre e fecha a chave, mas a gente vai precisar, porque além disso, esse objeto tem que ser destruído, porque senão ele vai ficar ali infinito. O player pula e pega de novo uma pumpkin. Então, destroy game object. Então, esse escrito desse jeito, game object, é o game object que está atrelado a esse script aqui, pumpkin. Então, é o game object que está com esse componente aqui atrelado a ele. Beleza? Vamos testar? Vamos ver se isso está funcionando? Vamos apertar play aqui. Então, para a gente saber se está funcionando, vamos ver qual a quantidade de pumpkins que o player tem. Como é que a gente faz isso? Ó, player, clica aqui nas bolinhas, modo debug, e vê aqui, ó, aqui tem 0 pumpkins. E por que não funcionou? Porque essa pumpkin não está do tipo trigger. Vamos voltar para cá. Opa! Ela sumiu. Vamos ver aqui a quantidade. A quantidade está 1. Pronto. Funcionou, mas o que eu tenho que fazer aqui? Aqui na abóbora, tenho que botar aqui do tipo is_trigger. Beleza? Então agora se eu sair botando um monte de abóbora, a ideia é que ele vai aumentar esse contador. Então vamos trocar o nome aqui para pumpkin. Só que o que acontece? Imagina que agora eu vou começar a duplicar esses objetos todos. Como é que eu faço isso? Posso clicar com o botão direito, duplicate, ou simplesmente clica e aperta Ctrl D. Tá? Qual é o problema de fazer isso? Então vou arrastar aqui para o lado. Imagina que agora eu resolvi mudar de ideia em alguma coisa relacionado à abóbora. Imagina que agora eu tenho 30 abóboras nessa cena. Eu vou ter que mudar essa mesma coisa em todas elas. Dá para ser melhor do que isso. Como? Usando o que a gente chama no universo Unity de prefab, que é algo pré-fabricado. Tá? Como é que a gente faz isso? Já criei aqui esse pumpkin, esse game object. Se eu clicar com o botão esquerdo, arrastar aqui para o Explorer do próprio Unity, ele já vai criar esse prefab. Tá vendo que agora ficou azul? Então agora aqui apareceu uma telinha nova escrito prefab, porque se eu mudar alguma coisa nessa instância específica, então vou tirar aqui do modo debug, então sei lá, quero que o raio seja 0,4. Se eu pegar esse prefab aqui e botar aqui, ó, tá 0,25. E só esse aqui que mudou. Mas se eu quiser agora atualizar para todos eles virarem 0,4, olha aqui, ó. Tá vendo que tá diferente, ó? O círculo tá pequeno e aqui tá maior. Se eu vier aqui, ó, em
Prefab Overrides, tá vendo? Ó? Ele mostra Circle Collider. Se eu apertar Apply All, olha o que aconteceu nessa pumpkin. Também virou 0,4. Beleza? Então é bem bacana. Esse prefab é uma mão na roda. Vou botar aqui 0,25, vou mandar dar override. E agora eu posso duplicar e arrastar. Duplica e arrasta. Duplica e arrasta. Duplica e arrasta. Essa, por exemplo, é uma ótima estratégia de dizer o que o jogador precisa fazer. Então, sem dizer nada para onde é que ele tem que ir, se eu fizer isso aqui, ó, o jogador já vai estar com vontade de pegar essas abóboras voadoras. E ele vai ficar com vontade de pular nessa plataforma, com vontade de pular nessa plataforma, com vontade de pular nessa plataforma. E se eu jogar e botar aqui, ele vai ficar com vontade de pular aqui, achando que tem alguma plataforma invisível, que nesse caso não é o que vai acontecer. E só para ficar um pouquinho mais organizado, qual é a ideia? Vou clicar aqui ó, nessa Pumpkin 14, segurar o Shift, clicar nessa Pumpkin aqui, Create Empty Parent. Vou renomear para Collectibles, que aí fica mais organizado. Beleza? Então agora vamos testar para ver se está funcionando. Então, vou deixar aqui o player selecionado, botar aqui no modo debug para a gente ver aqui a quantidade de pumpkins. E aí vamos lá. Opa, aí está aumentando. Lembrando que a gente está naquele modo Rage Game que não tem Air Control. Então se eu pular errado eu vou cair lá embaixo. Pulei errado e vou cair lá embaixo. Show de bola? Então, vamos lá. Só que agora, como é que eu vou saber a quantidade de abóboras que tem? Usando a ideia de User Interface. Então, que enquanto no jogo, então a gente viu, lembra lá, ó, aqui na Pumpkin, cliquei aqui nela, eu vou tirar aqui do modo debug, se eu ver aqui no Sprite Renderer, no Village Prop, aqui ó, ele tá, só aquele pedacinho pré-fatiado, mas se eu vier aqui ó, na imagem original, a gente vai ver ó, que está com 32 pixels por unidade. Isso é a quantidade de pixels que cabe ó, nesse quadrado da cena. E essa cena está no que a gente chama de mundo, world. A interface com o usuário é um outro jeito de renderizar. Então a gente vai criar aqui ó, em UI. Se eu quiser criar só onde vai pintar, que é o que chama de canvas, é só clicar aqui em canvas. E se eu clicar em qualquer coisa aqui para cima, ele já vai criar o canvas e essa alguma coisa dentro. Então, vou criar aqui ó, um canvas vazio. Tá vendo que ele cria também esse Event System. Coloquei ali em cima, ó. Tá vendo? Se eu clicar 2 vezes em canvas, toda vez que eu clico 2 vezes em algum Game Object, ele tenta colocar esse Game Object de maneira esperta na tela. Vou diminuir aqui um pouquinho. Se eu clicar ó, no Player, ele vai botar o Player de forma pintada esperta. Se eu clicar 2 vezes no Canvas, olha como é que ficou a nossa cena. Ficou minúscula. Por quê? Porque é um outro jeito de pintar. Isso é pintado por cima. Então, vou adicionar aqui no Canvas o I, vou botar aqui ó, Text. O jeito que o Unity a partir, se eu não me engano, de 2020, lida com texto na User Interface, é com esse Text Mesh Pro, mas tem que importar. Então, sim, eu quero importar para esse projeto, senão eu não consigo usar. Então, importei aqui. Então, ele escreveu, ó, a gente vê aqui nesse objeto, tem esse New Text, que é um placeholder. Qualquer, em vez disso, eu vou escrever aqui, ó, pumpkins, 2 pontos. Então, é o nosso placeholder. Vamos ver como é que isso está na tela do jogo. Ó. Se eu clicar em Game, está aqui no meio. Tá? Como é que eu consigo mover isso? Enquanto os Game Objects que vão ser pintados no mundo, como o Player, por exemplo, a melhor maneira de movimentar é com o Move Tool. No Canvas, a melhor maneira de mover é no Rect Tool. Por quê? Vou selecionar aqui ó, o text. Na hora que eu começar a mover, tá vendo? Que mostra a quantidade de pixels
na vertical e na horizontal que ele está de distância dessa cruzinha aqui, desse marcador. Que marcador é esse? É o pivô. Então é como o Unity faz para pintar esse Game Object no Canvas. Então é em relação ao meio. Isso tem a ver com a maneira com que o jogo ele é pintado. Então, só para você ter uma ideia, do jeito que está o nosso game, ele está 1280 por 720. Se você não lembra, a gente fez isso no primeiro vídeo. Se você começou aqui, você vai ter que clicar nesse maisinho, colocar o label. Eu botei o label 720p e coloquei 1280 por 720 na resolução fixa. Se a gente vier aqui para Full HD, que é uma resolução padrão, o jogo, do jeito que está desenhado, vai ficar igualzinho, com exceção do Pumpkins. Olha o que vai acontecer. Pumpkins ficou menorzinho. Por quê? Porque agora a interface com o usuário tem 1920 por 1080 pixels. E a interface com o usuário, ela é pintada com base na quantidade de pixels puro, sem se preocupar com a quantidade de pixels por unidade, que é diferente disso aqui. Quantidade de unidade manteve a mesma, só mudou a relação do como é que essa unidade está desenhada na tela, tá bom? Então vou voltar aqui para o 720p, que é a resolução que eu vou fazer, né, do tutorial desse jogo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como é que faz um jogo em múltipla escala, como é que eu organizo o meu Canvas, né, a minha interface com o usuário para múltiplas resoluções, escreve aí no comentário pedindo um vídeo para isso, que depois eu faço um vídeo só sobre isso. Mas eu, particularmente, na maioria das vezes, em vez de deixar com relação ao meio, se for um objeto que está assim solto, eu gosto de deixar com relação ao canto esquerdo superior. Tá? Então, a maneira de desenhar em múltiplas escalas eu gosto mais assim, mas tem várias maneiras de fazer. Mas esse jogo, a ideia dele não é ser múltipla escala, beleza? Então, tá bom. Vou só botar aqui mais no cantinho. Vou botar aqui assim, ó. Só que qual é o problema? Do jeito que tá a câmera, o cenário já tá, ó, lá em cima, e aí vai ficar o texto em cima de tudo. Então eu vou botar aqui embaixo, porque sim. Então, por exemplo, está escrito aqui Pumpkins. Poxa, mas está muito ruim de ler. É verdade. Então o que a gente pode fazer? Vou dar um zoom. O que acontece? O Text Mesh Pro tem várias coisas que dá para mexer no texto. Então tem uns estilos pré-definidos. Então eu não gosto desses estilos pré-definidos, tá? Mas existe. Eu gosto de deixar no normal mesmo. Tem alguns font assets que eu só tenho a Liberation Sans mesmo. Não baixei nenhum outro, mas você pode baixar assets de fonte. Mas ele já vem pré-definidos 3 tipos de material. Eu vou escolher esse Drop Shadow, tá? Porque tá vendo? Ó, ele bota uma borda, um outline e bota uma sombra. Como é que a gente faz agora para mexer nisso aqui? Eu posso botar a fonte como bold, né, negrito, itálico, sublinhado, riscado, tudo minúsculo, tudo maiúsculo, aquele minúsculo que não é minúsculo, né? Ele só é menorzinho, mas é tudo maiúsculo, né? Que é o small caps. Eu prefiro padrãozão mesmo, tá? Pumpkins assim. Tem como mudar o tamanho da fonte de acordo com a altura da caixa, tá? Eu não gosto, prefiro eu mesmo dizer qual é o tamanho da fonte. Para esse jogo, esse tamanho de fonte tá ok, tá? E como é que a gente muda, por exemplo, a cor? Tem 2 lugares que eu posso mexer a cor. Aqui onde está escrito Vertex Color, ou aqui, tá vendo aqui, ó, Liberation Sans, Drop Shadow Material, e mudar a cor aqui.
Qual é o problema de mudar aqui? É que aqui eu vou mudar o shader. Shader é a maneira com que o Unity lida com não só sombreamento, mas a maneira que vai renderizar na tela. Então, em relação à iluminação, à sombra e várias coisas. E aí, se eu alterar aqui, eu vou alterar de tudo que estiver usando esse shader. Então, não quero fazer isso. O que eu vou fazer? Vou mexer aqui ó, na cor. Se eu botar vermelho, fica vermelho. Eu gosto muito de usar gradientes. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui ó, em Color Gradient. Então, tem alguns tipos de Color Gradient. Tem horizontal, vertical e 4 cantos. Eu gosto desses 4 cantos porque aí você pode fazer diagonal. Tá? Então, ó, que cor que eu vou querer usar? Eu vou querer usar a cor da abóbora. Então, vou selecionar aqui a abóbora, só para eu ter uma ideia da cor. Então, tá vendo aqui essa cor? Então, vamos lá. Vou aqui para o texto. Então, vou escolher essa primeira cor. Aqui, venho no conta-gotas. Tá vendo? Ele pega a cor que está aparecendo aqui na tela. Então, eu vou escolher ó, esse abóbora mais escuro. Tá vendo que ele botou no canto superior esquerdo. Então, vamos ver que canto é esse, ó. Vou vir aqui. Vou pegar esse abóbora mais clarinho. Ó, ficou o canto inferior esquerdo. Então, gostei muito. Ó, quero deixar esse aqui ó, mais laranjão. Vou arrastar um pouquinho mais para cá, ó. Gostei mais um pouco. Aquele outro meio marrom eu gostei. Então, não, gostei não. Vou pegar esse... vamos ver. Esse laranjão aqui também. Pronto. Então, se eu fizer assim, ele está com uma transição da esquerda para a direita, dessa combinação aqui, para branco. Então, vou deixar aqui esse mesmo laranja, por exemplo, e só esse aqui branco. Algumas maneiras de fazer isso, não estou muito criativo nesse momento. Então, o que a gente pode fazer também? Ó? Vou aumentar um pouco o tamanho dessa caixa, aqui ó, em Width. Vou botar 300. Então, o texto ficou um pouco mais para a esquerda. Então, o que a gente pode fazer? Posso centralizar o texto na caixa. Posso alinhar à direita. Posso centralizar ó, no meio da caixa, porque ele estava com alinhamento vertical em cima. Posso botar embaixo. Eu gosto de botar no meio. E nesse caso eu quero aqui na esquerda. Beleza? Tá bom. Mas agora é só deixar mais bonito. Como é que a gente atualiza agora o número? O que a gente vai precisar fazer? Criar mais um text. Então, vou querer usar esse mesmo padrão, então eu vou duplicar. Clicar aqui com o botão direito, Duplicate. Então, o que acontece? Ó, vou mudar o tamanho dessa caixa. Vou voltar lá para 200. Aqui, vou botar um placeholder, um número. 100. Só para ter uma ideia de como é que vai ficar. Só que agora, como é que eu vou garantir o alinhamento? Tá? Então, eu vou arrastar aqui, ó. Então, do jeito que está esse alinhamento, se eu estiver usando o Rect Tool, ó, ele começa a sugerir. Quando eu comecei a descer, ó, ele alinhou no meio e grudou aqui nesse canto. Essa caixa está muito exagerada. Vou diminuir o tamanho. Se eu clicar nesse quadradinho branco, eu vou mexer só na caixa do texto e não na caixa total. Vou mexer aqui ó, na caixa total e em vez de alinhar à esquerda, eu vou alinhar à direita. Beleza? Então, vou deixar assim. Vou chamar esse aqui, apertei o F2 para renomear, Pumpkin. E aqui, vou colocar Count. Beleza?
Então agora como é que a gente vai atualizar isso aqui conforme o jogo for acontecendo? Mas antes disso, está muito longe ainda, vou botar o 1000 e vou diminuir um pouco essa caixa aqui, ó, do Pumpkin, e vou arrastar um pouquinho para a esquerda. Então agora, ó, como é que vai mudar esse número? Como é que eu vou atrelar esse número à quantidade de pumpkins que o player tem? Então, venho aqui, ó, lá no Player Collectibles e vamos criar aqui, ó, uma conexão com aquele objeto. Aquele Game Object, ele é do tipo, então tem que ser um Serialized Field. Vou apagar esse acento aqui. Serialized Field. Se a gente escrever aqui, ó, Text Mesh Pro UGUI, que é User Graphical User Interface. Clicar aqui, ó, ele já vai adicionar o namespace TM Pro. Eu vou chamar de Pumpkins Text UI. Então, o que a gente vai fazer? Além de adicionar, aumentar em 1 o número de pumpkins, quando essa função é chamada, o que eu vou fazer também? Atualizar essa quantidade. Então, pumpkins text ui.text igual a pumpkins. Só que se eu só fizer isso, ó, ele vai reclamar. Por que ele vai reclamar? Porque text é do tipo string e pumpkins é do tipo int. Todo int tem um método que, se eu apertar ponto, ele é toString, que ele vai transformar numa string. E aí agora vai funcionar. E como é que eu vou atrelar quando está no zero, quando inicializa? Eu vou precisar copiar isso aqui, ó, e colar aqui também no start. Beleza? Vamos ver se aqui funciona. Então, quase que eu ia esquecendo, ó. O que eu tenho que fazer? Atrelar, aqui, ó, tá vazio, ó, Pumpkins Text UI a um Text Mesh Pro User Graphics User Interface. Vem aqui em Pumpkins, eu quero o count, vou pegar aqui, ó, o count e vou arrastar para cá. Pronto. Vou apertar play agora, ó. O que vai acontecer? Ele atribuiu a 0, então agora, toda vez que eu pego uma pumpkin, ele atualiza ali o valor. Então agora eu vou cair no lugar certo, não vou, morreu. Então, agora vai no lugar certo, não vai também. Então, vou ficar tentando aqui até conseguir, mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Meu Deus, falar e jogar é muito difícil. Escreve aí o comentário abóboras se você chegou até aqui, tá bom? E te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e que Deus te abençoe muito. Agora eu vou conseguir. Meu Deus do céu. Que negócio difícil. Agora vai, hein? Vambora. Meu Deus, é rage game mesmo.